Bia Beck, a gente tem falado sobre fusões e aquisições aqui no Aliadas, mas como é que funciona esse processo? Qual é o passo a passo? Bom, fusões e aquisições é um tema super interessante que a gente vê no jornal, ele modifica as nossas vidas porque acaba modificando e impactando em empresas que a gente conhece, que a gente consome os produtos e muitas vezes é uma estratégia de perpetuidade das empresas. Então, um processo de fusão e aquisição, ele começa no alinhamento da estratégia. O vendedor ele precisa entender por que ele quer vender, seja porque ele não tem sucessão ou porque ele precisa investir um recurso muito grande e ele acaba ampliando o risco da sua operação, ou se ele é comprador, ele pode querer entrar num novo mercado, adquirir um novo produto ou uma tecnologia. Por exemplo, a operação que a Disney comprou a Pixar, que é uma operação super famosa. A Disney queria comprar a tecnologia, a criatividade, todo aquele estúdio da Pixar. E a Pixar, por sua vez, queria ter acesso a todo o canal de distribuição da Disney. Esse é um projeto que deu super certo e hoje a gente usufrui de filmes de Disney super Pixar. Bacana. Exatamente. Entendida a estratégia, a gente vai para o valuation. Qual é o valor que eu vou pagar ou qual o valor pelo qual eu vou vender a minha empresa? Existem duas metodologias, que é o fluxo de caixa descontado ou múltiplos. Múltiplo de EBITDA, múltiplo de lucro, múltiplo de receita, vai depender do segmento, se utiliza uma metodologia diferente. Entendido qual é o valor da empresa, a gente vai para a negociação. Como eu vou pagar o preço, quais são as garantias. Se vai dar aquela parceladinha. Se vai dar uma parcelada, quais as responsabilidades, qual é o período de não concorrência que o vendedor se compromete a não exercer aquele tipo de atividade. A gente formaliza tudo isso num documento que é chamado de memorando de entendimentos ou de carta vinculante. Que nada mais é do que um acordo de como a coisa vai funcionar. Exatamente. Vencida essa etapa, a gente entra para auditoria ou para um processo que a gente chama de due diligence. É mais ou menos quando a gente vai comprar uma casa, a gente quer entender como é que é a instalação elétrica, como é que está a situação da casa, se a matrícula está liberada, se não tem penhoras. Quando a gente compra uma empresa, a gente vai ter o mesmo cuidado. A gente vai entender se as obrigações trabalhistas, tributárias foram todas atendidas. Principalmente essas, né? As tributárias, as trabalhistas, que são aquelas que o comprador tem que acabar arcando com um eventual gambiarra que exista, né? Exatamente. Então, esse é um processo extremamente importante e longo de um processo de auditoria, porque imagina que numa empresa existem muitos segmentos, desde questão ambiental, financeira, contábil. Então, a gente precisa entender tudo o que aconteceu nos últimos anos com essa companhia. É fazer aquela varredura mesmo. Uma varredura, exatamente. Vencida a auditoria, a gente vai daí realmente para o contrato de compra e venda. É o documento oficial da operação em que a gente vai estabelecer todas as regras. É um documento, via de regra, bastante extenso, em que o vendedor presta todas as declarações da empresa, ele se compromete a indenizar o comprador sobre eventuais passivos, ele se compromete a não violar a obrigação de não concorrência, não solicitar a equipe. Então, claro, varia de caso a caso, essas são as regras mais comuns que a gente tem num contrato de compra e venda. Bia, esse acordo, né, o contrato de compra e venda, se o vendedor diz, olha, mas eu me responsabilizo se tiver débitos fiscais, com o fisco lá, né, tá devendo pro leão. E aí, o comprador compra, acha que tá tudo bem, mas não está. Automaticamente o comprador pode ir lá e dizer, não, olha aqui, tu te responsabilizou? Como é que funciona isso? Na verdade, a Receita Federal vai cobrar da empresa, mas no contrato a gente cria um mecanismo em que o vendedor, ele assume a responsabilidade por apresentar aquela defesa e no momento que ele precisar pagar, no momento que o débito precisar ser pago, é ele que é o responsável pelo pagamento. É claro que a dívida continua sendo da empresa, por isso que o comprador precisa ser muito cauteloso no limite, na quantidade de passivos que tem aquela empresa e na capacidade do vendedor de pagar aquelas dívidas. Então a gente cria uma série de mecanismos no contrato para garantir ao comprador que o vendedor vai ter condições de assumir esses passivos caso eles aconteçam. E a última etapa de um processo de M&A, que às vezes é a menos pensada, mas é a mais importante, é o que vai acontecer no dia 1 depois da compra da empresa. Como é que as equipes vão ser geridas, como é que eu vou capturar a sinergia. Então é o pós-transação, o pós-M&A, é como eu vou capturar toda aquela sinergia, todo aquele valor que eu vi antes de exatamente fazer a operação. Até porque aí pode entrar, inclusive, em aspectos de cultura empresarial, não é? Com certeza, esse é um dos mais relevantes.
E essa é uma boa pauta para o próximo programa, fica ligado.